Boa tarde, rapaziada. Então vamos lá, vamos mais um momento de orientação para você. Taca na tela. Então é o seguinte, galera, veja aí. Aí é um mapa conceitual que eu vou explicar para vocês, né? O funcionamento desse mapa conceitual aí, tá bom? Então preste atenção nele, né? Ele vai ser bem explícito, tá? Então olha só. Então o primeiro reinado ele vai de 1822 a 1831, tá? Então eu vou explicar isso lá para eles. O que nós temos que entender? No início da aula tem que começar por aqui. Falar sobre a formação, tá? Quer dizer, como foi formado o Estado Nacional Brasileiro? E as seguintes perguntas, tá? As perguntas são essas. Como é que o país deveria se organizar? Uma vez que nós ficamos independentes, né, o Brasil vai fazer um negócio para se tornar independente de Portugal. E como é que então vai ser essa nação? Como é que vai ser então esse país? Então as perguntas foram essas. Como é que o país deveria se organizar? Como seriam os direitos de seus habitantes e os deveres? Como seriam as leis? Quem governaria? Então tudo isso aí foram as perguntas iniciais de um território que era colônia e agora passa a ser então um território nacional, né? Então a formação desse Estado Nacional, quer dizer, como é que vai ser formado esse novo país, né? Aqui nessa nova colônia, né? Nesse novo território, né? Nesse novo mundo. Então, como é que esse D. Pedro I vai então organizar esse país? Então, foi através da Constituição. E como é que foi? Vamos entender aqui essa Constituição que ela foi feita em 1824 e vai até 1889, né? Ou seja, até quando o Brasil se torna república, né? No momento que o Brasil deixa de ser monarquia e se torna república, chamada República da Espada. Mas vamos lá. Bom, primeiro tinha que ser formado através de uma Assembleia Constituinte, tá? E aí a Assembleia Constituinte tinha os seguintes partidos: o Partido Português, o Partido Brasileiro e o Partido Radical. O nome está dizendo. O Partido Português, sua proposta era de que o imperador tivesse plenos poderes, podendo governar praticamente sem nenhum limite. Eram aqueles que eram amantes de D. Pedro I. O brasileiro é aquele que aceitava o imperador, né? Ele poderia ter muitos poderes, mas queriam que os deputados exercessem algum tipo de controle sobre o imperador, tá? Então, ou seja, o imperador ia ter poderes limitados. E o radical é aquele que não queria monarquia e queria o quê? Uma constituição. É a turma que está extremamente voltado para a questão das revoluções, né? Lembram da Revolução Francesa e lembrar também da independência dos Estados Unidos. Então, os radicais, não está dizendo radical, queria mudanças radicais. O brasileiro queria o imperador, porém limitado. E o Partido Português, o imperador extremamente absolutista. Beleza? Então essa seria a Assembleia Constituinte. Por essa Assembleia Constituinte formada é que eles iriam pensar como seria essa Constituição. Então a formação, o voto seria censitário e indireto, tá? Então olha só, quem é que tinha direito ao voto? O voto era o direito de todos? Não. Então o voto era censitário e indireto. O que é censitário? Votava quem tinha uma renda volumosa. E o indireto, quer dizer, havia eleições para escolher o grupo de pessoas que teriam o direito de votar para deputados e senadores. Então era assim, havia um grupo de pessoas, né? Esse grupo de pessoas seria então o que nós chamamos de os candidatos, né? E aí esses candidatos eleitos por quem tinha renda, eram eles que tinham o direito de votar para senadores e deputados. Qualquer pessoa poderia ser eleita? Não, né? Só podia ser eleita quem tivesse renda,
né, tivesse bens. E essa Constituição, ela foi também tido como a Constituição da mandioca, né? Aqui, ó, foi constituída porque a mandioca era o alqueire que existia, né? X alqueires de mandioca. Então, só quem tinha essa quantidade imensa de alqueires de mandioca, que tivesse renda, que poderia votar. Portanto, o nome dessa Constituição, ela também vai ser Constituição da Mandioca. Muito bem, vamos voltar aqui. Então, a Assembleia Constituinte, para ser formado nela, tinha que ter voto censitário e direto. E aí o que acontece? Essa composição adere que haveria então controle através dos deputados e senadores. E os senadores, gente, eles eram vitalícios. Uma vez votados, eles só iriam sair do poder se fossem mortos. Vitalício é isso, para sempre. Então, nesse primeiro momento aí, chegou-se à conclusão de que Dom Pedro I teria que ser controlado, né, conforme o grupo lá dos brasileiros queriam. E o que vai acontecer? Uma reação de Dom Pedro I, né? Qual foi essa reação? Ele vai mandar prender esses constituintes e ele vai então impor essa Constituição, tá? Então, a Constituição de 1824, quando ela é criada, ela é imposta, ou seja, o Dom Pedro cria junto com a sua comitiva, né, a sua comissão, e vai criar então uma Constituição que dá plenos poderes a ele. Então podemos observar aqui, né, que vai haver uma repressão, né, ao saber que seus poderes poderiam ser controlados por deputados. Dom Pedro então manda fechar a Assembleia Constituinte e vai redigir sua própria Constituição em 1824. Então, se a gente subir aqui um pouquinho, né, esse primeiro reinado foi um período de grande violência política. Então, uma coisa que vocês têm que colocarem lá é isso: que o Estado Nacional Brasileiro, a formação do povo brasileiro, a formação desse país, ele acontece através de grande violência política. Porque tudo vai ser concentrado nos poderes de Dom Pedro I, tá? Então vamos lá, vamos para aqui de novo. Então, Dom Pedro I, né, ele impôs a Constituição de 1824. E quais são as características dessa Constituição? Bom, primeiro, a separação dos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário serão separados, só que vai surgir um chamado poder moderador, tá? O que é esse poder moderador? É o poder de Dom Pedro I. Ele tinha totais poderes, né, de, veja lá, nomear e demitir juízes, fechar a Assembleia Geral, indicar os cargos dos senadores e nomear os governadores das províncias. Então ele concentrava tudo. Era um imperador que tinha total poderes, né, sobre juízes, sobre a Assembleia, sobre cargos dos senadores e governadores das províncias. Então, mesmo sendo, por exemplo, uma província da Bahia, não quer dizer que quem vai governar a província da Bahia, província quer dizer hoje Estado, né? Não quer dizer que quem vai governar a Bahia será um representante do povo baiano, ou seja, não quer dizer necessariamente que quem vai governar a província baiana será um baiano. Poderia ser qualquer pessoa de qualquer outro estado. Isso é um poder que vai fazer com que muitos habitantes de outras províncias começassem a olhar Dom Pedro I como arrogante, né? Bom, isso que nós chamamos também de unitarismo, né? Quer dizer, como é que funcionava, né? Todo o poder central estava concentrado no Rio de Janeiro, né? Principalmente Rio, Minas, São Paulo, né? Sudeste, Sul. Então tudo que se arrecadava no Brasil ia para lá, os impostos iam para a capital, o imperador escolhia os governantes dos estados e a Assembleia Geral fazia as leis das províncias. Então, esse unitarismo de Dom Pedro I, esse poder central que vai ter plenos poderes sobre as províncias, né, que todas as regiões do país tinham de se subordinar à capital, tudo isso aqui
esse unitarismo é que levou extremamente ao efeito colateral. Então você tem que dizer, nesse exato momento aqui, em que Dom Pedro I, ele está agindo de forma unilateral, unitário, ele também está criando a sua cova, ok? Então, as características, né, da Constituição de 1804, né, criada por Dom Pedro I, é isso aí, né? Estabelecia a divisão desses quatro poderes, executivo, judiciário e legislativo, e tinha esse poder, que eu falei para vocês, moderador, né, que dava a Dom Pedro I poderes ilimitados, tá? Ok, muito bem. O que tem mais que falar aqui? Bom, se a gente voltar pela questão da religião, outro aspecto a observar, né, é que todo o poder religioso do Papa, né, no mundo todo, era extremamente única. No governo de Dom Pedro I, a igreja ela vai ter que ser subordinada ao Estado, através do chamado beneplácito. Ou seja, qualquer ato que o Papa fosse fazer, qualquer desígnio que o Papa quisesse elaborar, até mesmo nomear bispo, tinha que passar pela aprovação de Dom Pedro I. Então isso vai criar uma rixa entre o Dom Pedro I e a Igreja Católica. Isso vai estourar lá na frente, né, quando a gente for falar de Frei Caneca, que é um dos líderes da Igreja Católica, que vai ser fuzilado e morto por Dom Pedro I, tá bom? E aí o que vai acontecer, gente? Esse governo de Dom Pedro I, né, vai ter, óbvio, né, uma oposição. O efeito colateral. Aí vocês têm que falar qual é a posição, tá? Quais foram as causas dessa posição? Bom, a gente já viu. Um foi o unitarismo, o beneplácito, o autoritarismo dele e o radicalismo, tá? Vejamos o que Dom Pedro fez. Prisões arbitrárias, fechamento e proibição a jornal, mau uso do exército, a gente vai ver as constantes guerras, né? O Brasil foi a guerra externa, desrespeito às liberdades e direitos individuais e morticídios. Tudo isso aqui contribui para a oposição a Dom Pedro. Muito bem. Essa oposição vai levar o quê? Uma insatisfação com o imperador. E tem mais. Isso vai se agravar. Vai agravar na medida em que tem um déficit econômico, né? Um déficit econômico. Por quê? Porque, olha só, porque no governo de Dom Pedro, o Brasil vai ficar extremamente dependente da Inglaterra, né? Vai ser renovado os tratados de 1810, aqueles tratados que vai dar plenos poderes da Inglaterra a fazer comércio aqui no Brasil com baixíssimo imposto. Gasto com as Forças Armadas, vai, né, elevar ainda mais os impostos. Uma inflação galopante, uma moeda sem valor, sem lastro, uma dívida pública para pagar nossa independência. Lembra que a independência do Brasil ela foi negociada, foi negociada, parcelada, né? E as parcelas chegam, né? Então nesse momento de Dom Pedro I, o Brasil estava, toda a riqueza nossa era para pagar essa negociação. E pior, os acionistas e o Banco do Brasil vão à falência. Aí, meu amigo, nós podemos dizer que ele está impopular com a igreja, ele está impopular com a camada média, média alta, né? E logo logo vai ficar impopular também, né, com o exército, tá bom? Então vamos lá. Então, o déficit econômico contribui para a insatisfação do imperador. E aí? E aí que vai estourar a chamada Guerra da Cisplatina, tá? O que foi essa Guerra da Cisplatina? Veja só, a origem dela
foi uma rivalidade entre o Brasil e a região onde era a Cisplatina. Essa região onde era a Cisplatina, lá no sul do país, era uma região em que parte daquela região ali, na época ela era uma região que pertencia à Espanha. Então vai ter lutas ali para aquilo ali ser liberto. A Argentina, ela vai lutar ao lado do Uruguai, né, para que aquela região seja extremamente livre do domínio do Brasil. Porque a Cisplatina tinha uma parte que o Brasil tinha domínio. Então o que vai acontecer? A Argentina achava que na medida que aquilo ali se livrasse do Brasil, né, o Uruguai ia ser formado e iria juntar a Argentina e ia formar um grande sul ali, né? Só que não aconteceu. O Uruguai vai se tornar independente e aquela região da Cisplatina vai ser a chamada futuro Uruguai, tá? Então, essa rivalidade foi uma rivalidade que o Brasil não precisava adentrar, né? E só teve fim mesmo porque houve uma intervenção britânica, tá? Então, o que podemos observar aqui, né? Quem eram os envolvidos? Que eu falei, Brasil versus Uruguai mais Argentina. A província Cisplatina era um pedaço de terra onde atualmente fica o Uruguai. A colonização inicial era espanhola e os cisplatinos não se identificavam com o Brasil. Eles pegaram em arma com apoio argentino para proclamar a independência. A guerra aumentou a insatisfação com o governo do Pedro. Por que aumentou? Porque muita gente morreu nessa guerra, principalmente jovens brasileiros, né? Imagina aí suas mães vendo seus filhos morrerem numa guerra praticamente sem, é, sem essa utilidade toda, né? Sem essa necessidade imediata. Uma coisa que poderia ser resolvida com diplomacia. Então isso também vai contribuir com essa insatisfação do imperador. Tem mais, viu? Dom Pedro I, ele tinha um envolvimento ainda muito grande com Portugal. Ele vai deixar lá, quando o pai dele morreu, que era ele para assumir, né? Ele não assume e vai deixar sua filha, acho que é Maria da Glória. E o que vai acontecer? Ele era de menor, então o Miguel, que era o irmão dele, que era o tio dele, estava assumindo. A ideia era que na medida que essa menina ficasse de maior, ela iria assumir. Não acontece. Vai ter um problema muito grande lá em Portugal, vocês têm que falar isso. E cada vez mais, Dom Pedro I estava mais voltado para os portugueses do que para o Brasil. Então havia então o chamado risco do Brasil voltar a ser colônia, né? Só quem tinha apoio nesse exato momento, a quem dava apoio a Dom Pedro I era o Partido Português, tá? Então houve uma questão do trono português, né? Entre sua filha versus seu irmão. E aí só foi resolvido quando ele saiu, ele foi abdicado do trono, quando ele voltou que ele resolveu esse problema lá, né? Coloca a sua filha e há toda uma luta, uma guerra interna no trono português. Então, isso também vai contribuir. Então, vamos recapitular, você tem que falar lá. A insatisfação com o imperador foi isso aqui tudo, né? Unitarismo, beneplácito, autoritarismo. Soma isso o déficit econômico, some isso a guerra da Cisplatina e soma também a isso aí agora esse risco do Brasil voltar a ser colônia. O que vai acontecer também, meus amigos? Não podemos esquecer que acontece em 1824 a chamada Revolta em Recife, ou também chamado de Confederação do Equador. O que foi? Foi um movimento contra o unitarismo de Dom Pedro I. E qual era a sua proposta? Os rebeldes queriam criar um novo país, independente do Brasil, formado pela província nordestina, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. O regime seria então a República. Então era isso, né? A influência foi a influência da Revolução Francesa, devido ao quê? Por que aconteceu isso aqui? Porque eles não aceitaram, né, lá em Recife, que o imperador Dom Pedro nomeasse uma pessoa que não fosse um senhor de engenho recifense, né? Então
vai começar a iniciar daí todo um processo de luta. E aí vai ser criada essa Confederação do Equador para isso, para ficar independente mesmo. Quem vão ser os militantes? Cipriano Barata, que foi um baiano, e Frei Caneca, né? Era um entusiasta da Revolução Francesa, tá? Um entusiasta. O Frei Caneca foi o quê? Foi condenado à forca. E como é que foi essa condenação de Frei Caneca? Veja só, Frei Caneca, tanto Cipriano Barata como Frei Caneca, né? Eles foram presos. E Cipriano teve que foi preso também, tanto é que até depois de velho, Dom Pedro I foi visitá-lo e ele virou as costas para Dom Pedro. Só que o Frei Caneca, esse aí, ele foi levado realmente à forca, né? Tinha que ter sempre uma pessoa para pagar o pato. Nesse caso aqui, ele vai criar a briga com a Igreja Católica. O que acontece? Na hora de executar, quem disse que teve o carrasco para enforcar a Frei Caneca? Então, a única forma de matar o Frei foi fuzilando ele, e assim realmente fizeram, tá? Então, o Dom Pedro I vai, né, essa reação, essa não aceitação da nomeação do Senhor de Gênio, levou ao que é chamado separatismo, né? O separatismo. Criar um novo país separado das demais províncias Sudeste e Sul. E tem mais, eles foram audaciosos. Eles queriam a extinção do tráfico negreiro, tá? Acabar com o tráfico negreiro. Então tudo isso aí levou a uma reação do governo de Dom Pedro I. Qual foi a reação? Bombardeio, saque, a cidade de Recife, e os líderes foram executados, principalmente Frei Caneca. Cipriano Barata foi preso. Aí, meu amigo, o que vai acontecer? Desemboca na abdicação de Dom Pedro I, tá? Quem era a oposição de Dom Pedro I? Nesse exato momento, além de tudo que eu já falei agora, bem, estudantes, a imprensa escrita e a impopularidade dele. Falando em imprensa, acontece a morte do jornalista Líbero Badaró. Então foi o estopim, o estopim. O que acontece? O povo vai para a rua. Acontece também a chamada Noite das Garrafadas, que foi o quê? Foi um momento em que Dom Pedro, né, está retornando, chegando ao Rio de Janeiro, e se encontra na rua grupos brasileiros versus portugueses. O cacete come, garrafas rola para tudo que é lugar, e aí foi o mote final, né, para que ele realmente saia do poder. Então, a queda de Dom Pedro I teve os motivos da insatisfação política, Partido Português versus Partido Brasileiro, unitarismo, centralismo e absolutismo, guerra da Cisplatina, que vai aumentar impostos, crise econômica, e aproximação com os portugueses, medo da recolonização, Noite das Garrafadas. Resultado, em 7 de abril de 1881, Dom Pedro I vai abdicar, né? Vai então para um exílio em Portugal e com 36 anos ele vai realmente à falência, tá bom? Então é isso, gente, tá? Espero que tenha contribuído para vocês aí. Esse é o norte, né? É só vocês terem esses pensamentos, mostrar para a galera lá como é que foi formada, né, esse início do Brasil, né? Um Brasil livre de Portugal, mas um Brasil extremamente com o imperador, extremamente autoritário, unilateral. Houve muitas mortes, as províncias não se sentiram livres, muito pelo contrário. Quando o Dom Pedro foi ele abdica do trono, né? Vai deixar seu filho pequenininho também só assumir depois, quando crescer, com a maioridade, né? Quando ele abdica do trono de Portugal, foi uma alegria danada nas províncias, né? O povo fez uma festa louca por causa dessa abdicação. Então, o que nós temos que entender? É que nesse primeiro momento do Brasil independente, foi realmente um momento de luta, 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 luta e luta, né? Ou seja, o povo brasileiro teve que ir às ruas, teve que lutar pela sua liberdade,
e desmistifica aquela ideia, né, do Brasil independente, desmistificar essa ideia de que existe o 7 de setembro. Olha aí para vocês verem porque a gente não comemora o 7 de setembro, né? Porque pós 7 de setembro foi isso, foi morte, luta, guerra, bala, e o povo teve que resolver isso da forma como ele tem, que são suas lutas constantes. Ok? Então é isso, acho que o recado é esse. Mostra lá pra rapaziada, bons estudos e até mais. Valeu!